paz! No vídeo de hoje eu vim falar de um assunto que todo brasileiro quer saber se está aplicando para um visto dos Estados Unidos. E é quais são as perguntas que são feitas quando você vai para a entrevista no consulado americano. Eu já tirei 4 vistos americanos nos últimos anos, então eu tenho certa experiência para dizer quais perguntas vão te fazer no dia da entrevista. Um dos vistos que tirei foi o visto J para o meu intercâmbio de high school. O outro visto foi o visto de turismo, visto B1, B2. E o último, que eu tirei 2 vezes, foi o visto para faculdade, o visto F1, ok? Então, hoje eu vou estar falando para vocês quais perguntas normalmente são feitas nessas entrevistas, tá? A entrevista no consulado é algo muito tranquilo. Parte dela é apenas para confirmar as informações que vocês colocaram no DS, no preenchimento do DS 160. Por isso, é muito importante estar preenchendo esse documento corretamente e não mentir. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando o passo a passo para preencher esse documento e marcar um horário no consulado americano. Então, basicamente, o que eles querem saber, né, no caso de um visto de turismo, é que você vai para os Estados Unidos, vai passar um tempo lá e você irá retornar para o Brasil. Você não vai ficar lá como uma pessoa ilegal. Então, uma das perguntas que eles fazem é qual a finalidade da sua viagem. A sua finalidade é a passeio. Normalmente o visto de turismo é um visto para passeio, né? Por isso que chama turismo. Então, eles vão querer saber quanto tempo vocês vão ficar nos Estados Unidos, quais lugares vocês irão visitar. E várias dessas informações já estarão preenchidas por vocês no DS 160. Outra pergunta que eles podem fazer é quem vai pagar pela viagem. Se você estiver aplicando por um visto, né, sozinho, se você for maior de idade, isso é uma pergunta comum que pode ser feita para vocês, né? Quem que vai pagar sua viagem? Vai ser você, vai ser seus pais, vai ser um tio? E isso é uma pergunta muito comum de se fazer, até porque eles querem saber que vocês têm condições de estar indo para os Estados Unidos e também retornando. E outra pergunta que eles possam fazer para vocês é o que você faz aqui no Brasil. Porque se você estuda, se você está fazendo faculdade, significa que tem algo que te prenda ao Brasil. Se você trabalha, você tem um trabalho aqui no Brasil. Então, a chance do seu visto ser aprovado pode ser maior em casos que tem algo que te prenda no seu país. Então, significa que você não vá para o país deles e não vai ficar por lá como imigrante. Outra coisa que é importante de vocês terem ciência é que essas perguntas podem ser feitas em inglês. Isso aconteceu comigo, tanto na aplicação do F, né, do F1, do meu visto para a faculdade, quanto na aplicação do visto J, que era um visto de intercâmbio. Eles querem saber se você tem ciência da língua inglesa, já que vai estudar lá. Mas isso não acontece apenas para as pessoas que estão aplicando para estudar. Acontece também para aqueles que estão indo viajar, porque provavelmente você vai ter uma ciência da língua para estar viajando para o país. Então, tenha ciência que as perguntas podem ser feitas em inglês para vocês. Agora, dentro do visto F1, né, o último visto que eu tirei, algumas perguntas que foram feitas para mim é qual faculdade que eu iria estudar, lembrando que isso já estava dito quando eu fiz o preenchimento do DS, né, quando eu apliquei para o DS 160. Eles já tinham essa informação e basicamente eles estavam querendo confirmar as coisas que eu coloquei, os dados que eu passei para eles. Me perguntaram também qual curso eu ia fazer e o porquê eu escolhi aquela faculdade. Eu tinha as minhas razões para estar escolhendo o lugar que eu ia estudar e a região que eu ia morar nos Estados Unidos, então não tive dificuldade nenhuma para dar essa resposta, né, ao entrevistador. Agora, você terá que falar qual a sua opinião de ter escolhido a faculdade e o destino que você está indo. Outra pergunta que me fizeram era se eu tinha como provar que eu tinha condições de pagar para estudar nos Estados Unidos.
Com isso, eu levei uma carta do banco da pessoa que ia pagar, né, pelos meus estudos, para mostrar para eles que tinha condições e dinheiro na conta para estar fazendo, para estar tendo essa experiência, né? E com isso, me perguntaram também a profissão da pessoa que ia pagar pelos meus estudos. Como eu disse, não foi uma vez só que eu tirei esse visto, eu já tirei esse visto outra vez, então eu acredito que eles estavam apenas comprovando o que eu já tinha dito em entrevistas anteriores. Agora, uma coisa que eu acho importante de você levar, independente do visto que você esteja aplicando, né, pelo menos dentro dessas categorias que eu disse, é o extrato bancário dos últimos 3 meses, né, do seu banco. Porque isso vai mostrar a sua movimentação, vai mostrar que você tem condições. Isso é uma maneira de você provar que você tem condições de estar fazendo a viagem para o exterior. E como eu disse, eles querem apenas ter certeza que vocês vão para os Estados Unidos e vão voltar. Isso no caso de um visto de turismo, né? O visto de estudante, eles sabem que vocês terão que ficar lá durante um tempo. E agora, lembrando que isso não significa que todas essas perguntas que eu disse que foram feitas para mim, eles vão fazer para vocês. Isso é basicamente um resumo do que eles perguntam para a maioria das pessoas, tá? Vocês podem ficar cientes disso. Agora vai depender muito do entrevistador que vocês pegarem. Tem pessoas que eu conheço que praticamente não perguntaram nada da entrevista, apenas perguntaram para onde ia e quanto tempo ia ficar. Então vai depender muito da pessoa que você pegar no dia, tá? Isso não é o roteiro, não significa que eles vão fazer todas essas perguntas para vocês, mas vocês precisam estar preparados para qualquer pergunta que fizerem. E novamente, acho importante de vocês não mentirem durante a entrevista, até porque várias informações que vocês derem no dia da entrevista, vocês já passaram no dia do DS, né? Ao preencher o formulário do DS 160. E por isso é hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever no meu canal, ativar as notificações e seguir os vídeos que eu posto aqui toda semana. Até mais!